Adição: vícios e compulsões a partir de uma visão sistêmica. Bem, antes de começar a falar sobre esse tema em específico, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do álcool na vida das pessoas, porque ele está presente, de onde ele vem, tudo a partir de uma visão sistêmica. A gente vai falar um pouco das drogas e a gente vai falar de outras compulsões também. Mas para falar de tudo isso, eu acho que antes é necessário que se faça um alerta. Esse alerta que eu vou te fazer agora é um alerta que constantemente eu faço dentro dos meus grupos de estudo e faço para as pessoas com as quais eu convivo, mas acima de tudo para os meus alunos dentro das minhas formações. Eu sempre digo que as constelações elas não podem ser vistas como um instrumento de diagnóstico. Elas nem cobrem e nem substituem a medicina. Mas obviamente que a gente consegue enxergar e perceber determinados processos que estão envolvidos na vida das pessoas a partir dessa visão sistêmica, e muito a partir da experiência do próprio Bert Hellinger. Ao longo de todos esses anos, o Bert Hellinger veio documentando uma série de experiências com adictos, de uma forma geral, falando do alcoolismo, falando das drogas, falando das compulsividades, de uma forma geral ele vem fazendo isso. Então nós podemos partir daí, dos estudos dele e das observações que ele fez, e colocar aqui talvez algo para colaborar para uma reflexão, sempre para uma reflexão, e não algo que esteja ligado a um determinismo, que nos diga, então isto é por isso é por isso. Eu vejo muito isso acontecer em outros vídeos, eu vejo isso muito acontecer com outras pessoas que vão falar sobre um determinado tema e vão falar de uma forma muito restrita, como se aquilo fosse o único caminho a ser seguido. Antes de falar dessa visão sistêmica, é necessário que a gente veja também que muitos estudiosos eles apontam um fator hereditário como um ponto de partida para a adição de uma forma geral, que existe um fator hereditário. Só que é aqui que entra, talvez, uma das coisas mais belas da visão sistêmica. Essa visão sistêmica, que vem a partir do trabalho sistêmico, ela nos oferece a possibilidade de perceber que muitas coisas que são hereditárias, elas podem ou não acontecer. Elas podem ou não atuar. E elas vão atuar muitas vezes em função de determinados elementos que vão acontecer na vida dessa pessoa, de determinados elementos, de determinados eventos que virão acontecer na vida dessa pessoa, que podem disparar algo que já estava lá latente, algo que ela traz já de forma latente dentro da história dela, dentro da família dela. Eu posso te dizer de algo que eu vivo em relação a isso e sempre foi um cuidado muito grande que eu tomei. Eu venho de uma família de adictos, tanto minha mãe quanto meu pai. Meu pai e minha mãe tinham problemas seríssimos de alcoolismo, muito sérios de alcoolismo. Nós tivemos uma infância muito complicada, eu e meus irmãos, por conta disso, pelos problemas do meu pai e da minha mãe. E eu, desde muito cedo, qual foi a minha decisão? A minha decisão foi de sequer experimentar o álcool. De repente, talvez tenha sido um movimento radical de minha parte, pode ser um movimento radical de minha parte. Mas hoje, tendo estudado tudo que eu estudei, eu entendo que talvez tenha sido a melhor saída. Eu fiz um movimento de limitar algumas coisas, e hoje consigo viver muito bem em relação a tudo isso, muito embora tenha passado por todas essas coisas dentro da minha vida e tenha sentido o peso de tudo isso. Mas eu tenho uma decisão, eu tomo uma decisão com 15 anos de idade, eu tomei essa decisão. Hoje eu já tenho mais de 50 anos de idade, lá com 15 anos eu tomei uma decisão de que eu não iria experimentar o álcool. E hoje, depois de tudo que eu estudo, eu percebo que, de fato, foi uma decisão boa no seguinte sentido, de que hoje o que a gente percebe é o seguinte, nós temos fatores hereditários ligados a isso, temos fatores hereditários ligados a isso, mas hoje a gente tem também epigenética, que nos mostra que determinadas compulsões ou determinados vícios, eles podem estar sendo disparados a partir do estilo de vida de uma pessoa, de como ela vive e de como ela tomou as decisões na sua vida. E talvez seja aí o grande papel das constelações sistêmicas e familiares, seja o de oferecer às pessoas uma possibilidade de reconhecimento de algo, de reconhecer. Por isso que eu te disse no início desse vídeo que esses elementos servem mais como um ponto de reflexão para a gente pensar
o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, ou como a gente pode atuar sobre algo. E o Bert Hellinger, ao longo de todo o trabalho dele, daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais sobre essa questão de hereditariedade, e vou falar um pouco mais também de alguns pesquisadores que eu acho que são interessantes para quem quiser depois buscar mais informações, saber um pouco mais sobre aquilo que eu vou dizer. Eu acho que a gente pode partir antes pelo trabalho do Bert Hellinger. E eu quero citar aqui um livro dele, que é Ordens do Amor, onde ele coloca ali algumas questões ligadas à adição. Essas questões que ele coloca ligadas à adição, elas podem ser utilizadas e relacionadas ao alcoolismo, mas elas podem ser utilizadas também, porque já foram em outros momentos, dentro de outros livros dele, como A Cura, por exemplo, foram utilizados para demonstrar outros tipos de adição ou outros tipos de compulsões. Dentro do Ordens do Amor, uma das coisas que fica clara, e dentro do trabalho sistêmico, que muitas vezes, na maioria das vezes, ele cita isso, as questões de adição ligadas ao álcool vêm exatamente pela falta do pai. Ele chega a citar um movimento onde ele diz o seguinte, olha, é como se uma pessoa dissesse, como se a mãe tivesse dito para o filho de alguma maneira. E veja que esse dito para o filho é algo interessante de ser colocado aqui. Quando a gente fala, é como se a mãe tivesse dito para o filho, parece que as pessoas ficam, mas minha mãe nunca falou isso, mas meu pai, eu nunca vi isso acontecer ali na frente do meu pai. Porque as pessoas procuram colocar as coisas de forma literal, e não é bem assim que elas funcionam. Então o que pode ter acontecido lá com essa mãe, e esse dito vem dessa maneira, através de comportamentos, às vezes uma sequência de comportamentos que demonstram essa postura da mãe. Uma postura que a mãe tinha em relação ao pai. Uma postura da mãe que impede o filho de ir em direção ao pai. Portanto, o filho ou a filha segue a mãe, de uma certa forma, e sente falta do seu pai. E sente falta do seu pai em que sentido? É como se a mãe dissesse assim, o que vem do seu pai não vale nada, tome só de mim. Então é como se esse filho faltasse algo a ele. E isso é uma das coisas que a gente vê dentro da psicologia, da terapia e de outros processos com os quais a gente trabalha e estuda, em que a gente percebe que muitas vezes uma pessoa que faz um processo de adição, ela o faz para preenchimento. Ela precisa preencher algo. E ela precisa preencher algo, exatamente algo que ela não consegue reconhecer. As constelações mostram muitas vezes que os filhos estão querendo preencher, às vezes, a falta desse pai. Uma mãe que, por inúmeros motivos, seja lá quais forem, num determinado momento, vive dentro do seu relacionamento com o seu marido aqui, há um conflito grande e faz com que uma criança, uma menina, um menino, eles entrem no meio de uma relação. E é como se a gente tivesse que tomar um partido nesse sentido. Então é como se essa criança, de alguma forma, ela não tivesse conseguido, de fato, receber aquilo que o pai poderia dar. Então essa é uma observação que ele faz. A outra observação que ele faz é que o vício, muitas vezes, ele pode vir como uma forma de espiar, de espiar algo. Então imagina, e espiar algo, espiar uma culpa, espiar uma dor, é uma forma de expiação. Aí você diz, mas como assim espiar uma culpa, espiar uma dor? Por isso que eu te disse que eu vou falar de outros pesquisadores e de outros elementos que compõem o trabalho sistêmico e toda essa visão sistêmica, porque eu acho que ele vai ser interessante para você e você consegue compor algumas coisas aí nesse sentido. Então o que seria esse espiar? É como se eu tivesse que espiar uma dor dentro de mim, é como se eu dissesse assim, bom, eu devo levar a minha vida assim, porque o vício muitas vezes vem dessa maneira, vem como uma forma onde uma pessoa ela precisa se autoflagelar, se autocastigar, e ela nem sabe por quê, mas que a leva para uma vida dura, para uma vida difícil, para um destino muito difícil. Então essa talvez seja uma outra possibilidade. Ele coloca essa possibilidade em inúmeros livros dele, coloca essa possibilidade dentro do Ordens do Amor, como eu te disse. Outra questão que aparece, essa principalmente voltada às drogas mais pesadas, muitas vezes o desejo de morrer. Uma pessoa tem inconscientemente um desejo de morrer, ela não sabe nem de onde vem esse desejo de morrer. Isso as constelações nos mostram em muitos processos com os quais a gente trabalha. A gente consegue reconhecer isso. Porque, como eu te disse, talvez esse seja um movimento mais bonito dentro das constelações. Trazer à luz, trazer à tona
aquilo que está obscuro, aquilo que a gente não conseguiu enxergar ainda. Trazer à tona determinados segredos da família, trazer à tona determinadas questões que são questões familiares que até então a gente não conseguiu tomar contato. Então eu sinto e percebo muitas vezes em algumas pessoas um desejo de morrer de fato. E isso, dentro da questão das drogas, nós percebemos isso, porque a droga é um caminho que muitas vezes leva alguém a uma extinção muito mais rápida. É como se ela pudesse diminuir violentamente esse poder de vida que ela tem, essa energia com a qual ela nasceu. A gente é como uma pilha Everede, né? A gente nasceu com uma quantidade X de energia que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Então a gente vive 70, 80, 90 anos. E nosso estilo de vida, hoje a epigenética demonstra isso, o nosso estilo de vida pode disparar tanto algo que é bom, que vai me manter e vai criar longevidade para mim, ou vai limitar a minha vida, vai diminuir o tempo de vida que eu tenho. Então pode ter um desejo de morte envolvido dentro desse processo. Mas tudo isso é importante que a gente traga dentro de um processo de uma constelação. Quando a gente faz uma constelação, quando a gente vai para dentro de uma constelação, isso fica claro, fica evidente para a gente. Eu quero citar um caso aqui, eu vou citar esse caso apenas porque a pessoa me permitiu. Não vou falar o nome dela, não vou dizer quem é, mas vou citar o caso. Ela vem para uma constelação e traz a seguinte questão dentro da constelação, que ela, de vez em quando, ela precisa usar o álcool, ela nem sabe por quê, e ela usa em grandes quantidades. E olha, tem uma vida boa, tem uma família boa, filhos lindos, uma condição maravilhosa, e com tudo isso ainda precisa fazer a utilização do álcool. Quando a gente entra dentro daquela constelação, o que ficou claro? Que há um movimento interrompido. Há um movimento interrompido muitas vezes em relação à mãe e em relação ao pai, mas um movimento que foi interrompido dentro da vida daquela pessoa. E nós vimos isso nessa constelação e vimos em tantas outras acontecendo também. E eu te disse que é importante que num momento como esse eu fale de outros pesquisadores para você, para juntar para você elementos que você mesmo possa pesquisar. Você mesmo vai atrás e vai encontrar esses elementos e você não tem que acreditar naquilo que eu estou falando. Olha, como eu te disse, todos os estudos da psicologia, da medicina, nos mostram esse fator hereditário. Mas existem fatores que talvez sejam fatores energéticos contidos dentro de uma família. Quando se fala de energia, as pessoas têm uma ideia de que energia, você está falando de... você está falando de algo esotérico. Então não, energia é uma palavra que vem do grego, quer dizer ação, movimento. Então às vezes já existe um movimento dentro de uma família que leva alguém para uma determinada postura, que leva alguém para uma determinada compulsão, que leva alguém para uma determinada decisão na sua vida que ela nem sabe de onde vem e por que poderia vir. Então é necessário que a gente olhe também para esses outros elementos que conseguiram levantar essas questões. E eu quero te citar aqui, eu sempre cito, vira e mexe eu cito esse pesquisador, Ivan Bozomeninadi, que vai lá e mostra para a gente que existe muitas vezes uma lealdade com algo que a gente nem sabe dizer o que é, mas que existe uma lealdade dentro da gente e que a gente precisa buscar isso. Tem outros dois pesquisadores que eu acho que são maravilhosos. Eu ainda quero te falar de algo que pode ter ocorrido, que pode acontecer dentro das famílias, que leve alguém principalmente às drogas. Eu já vou falar disso já já, então eu quero citar um outro pesquisador para usá-lo agora como uma grande referência para te falar essa questão das drogas também. Mas antes eu quero falar de outros dois pesquisadores, que são o Nicholas Abraham e Maria Torok, que estão muito presentes dentro da psicogenealogia. E eles têm uma coisa que eles trazem sobre cripta e fantasma, né? E nesse sentido, quando eles falam de cripta e de fantasma, o que eles estão querendo dizer com isso? Cripta seriam determinados segredos que ficaram enterrados dentro de uma família. Então tem determinados eventos que aconteceram dentro de uma família que atuam até hoje em alguém. Até hoje estão atuando. Veja, tem uma outra pesquisadora que eu acho muito bonita. Eu começo a falar sobre essas coisas, eu me animo, porque eu acho que isso nos leva a pesquisar mais e entender mais o nosso próprio processo. Françoise Dolto, que é uma outra pesquisadora, uma outra psicanalista, ela trabalha com crianças e crianças autistas. Ela demonstra o seguinte através do seu trabalho, que para você poder falar de algo, de uma compulsão, falar de algo que acontece
de um evento que está acontecendo dentro de uma família, e ela utiliza as crianças autistas até para falar isso, é necessário que você olhe, às vezes até 3 gerações passadas. Então, essa energia que eu falo é um movimento, né, que vem acontecendo dentro de uma família e que muitas vezes estoura sobre um determinado elemento. Estoura por determinados estímulos que aconteceram na sua vida, que você nem previa, mas que dispararam alguma questão ou fizeram com que você seguisse um determinado caminho. Então esse é um outro ponto que a gente deve ver. Mas eu te falei das drogas e falei que tem um outro ponto que eu quero me apoiar para falar das drogas. Eu sei que esse vídeo está um pouquinho mais longo, mas olha, ele tem que ser assim, não se trata de trazer para você um tratado agora, mas de trazer para você uma informação inicial. Só um ponto de partida para você buscar talvez uma ajuda, para você buscar talvez elementos na medicina, elementos na psicoterapia, e para uma psicologia, para uma psicoterapia, para uma psiquiatria, para que você entenda o seu próprio processo e para que você possa fazer transformações efetivas dentro da sua vida. Então a gente tem que ser, como eu disse, muito cuidadoso em relação a isso. Então pode estar um pouquinho mais longo, mas eu quero que você fique comigo para poder absorver o máximo disso que eu estou te dizendo. Então qual é o outro pesquisador e o outro elemento que eu quero te trazer? Eu quero trazer para você uma teoria que nasce lá com Gregory Bateson, lá no final da década de 50, lá em meados da década de 50, que é a teoria do duplo vínculo ou duplo laço. Nessa teoria do duplo vínculo ou duplo laço, por que ela foi tão importante para a terapia sistêmica? Ela sustenta a terapia sistêmica, é um dos tripés da terapia sistêmica. Na terapia sistêmica, e agora eu não estou falando só de constelações sistêmicas familiares, não, estou falando de terapia sistêmica. A terapia sistêmica e a terapia familiar utilizam muito esse tripé, que é a teoria do duplo vínculo, duplo laço, teoria da comunicação e a teoria geral dos sistemas. Então, quando a gente olha para a teoria do duplo vínculo, duplo laço, uma coisa que a gente percebe é o seguinte, muitos que ficou provado na teoria do duplo vínculo, duplo laço, pelo Gregory Bateson, foi de que pode existir, a esquizofrenia pode nascer dentro de uma família a partir de um processo social e não apenas de um processo físico, químico, biológico, não é hereditário, não, mas pode ser a partir de um processo social. O que isso significa? Que muitas vezes o conflito é tão grande dentro de uma família, existe um conflito tão grande aqui entre um homem e uma mulher ou dentro de uma família, que uma criança aqui pode se tornar esquizofrênica. Uma criança pode se tornar esquizofrênica a partir daí? Pode. Então, o duplo vínculo e duplo laço, por conta do que essa criança vai receber em termos de culpa e da comunicação paradoxal que pode existir ali dentro da família. Veja, isso tudo para mim é muito forte, muito intenso e é importante que seja dito para que você vá buscar outros elementos ou vá pesquisar outras coisas. Então aqui, quando a gente fala de duplo vínculo, duplo laço, nós podemos também relacionar isso ao seguinte, imagina, às vezes a tensão e a pressão é tão grande que essa criança recebeu que sua visão de mundo ficou extremamente prejudicada. Ela não tem forças para enfrentar esse mundo. E nesse ponto se liga ao trabalho do Bert Hellinger, onde ele mostra essa falta do pai. Então essa criança muitas vezes sentiu falta desse pai. Por que é importante o pai? Porque você vai pegar outros vídeos que eu tenho aqui, onde eu falo para você da importância do pai. O pai é que nos leva para o mundo. O pai apresenta o mundo para a gente. E aí, nesse momento, essa criança, por conta dessa pressão que recebe familiar, por inúmeros problemas sociais, inclusive, numa desigualdade social tão grande como a gente vive aqui nesse país, e nas desigualdades que existem dentro dos relacionamentos de casal, nos conflitos dentro dos relacionamentos de casal, podem levar essa criança a não conseguir enfrentar esse mundo. E aí, quando ela não consegue enfrentar esse mundo, o que ela precisa fazer? Ela precisa simplesmente sair desse mundo. É como ela se tivesse se isolar, é como se ela tivesse que criar condições de um isolamento. E a droga entra como um elemento maravilhoso nesse sentido, porque tira essa criança, num determinado momento, deste planeta. Tira essa criança, tira essa pessoa, tira esse sujeito, esse homem, essa mulher, e faz com que ele viva, por alguns momentos que seja, uma outra realidade. Uma realidade que seja mais tranquila
e mais fácil de suportar. Então veja, eu busco trazer nesse vídeo para você esses elementos para a sua reflexão, para que você possa refletir um pouquinho sobre isso. Bom, eu espero que tenha ajudado você de alguma maneira. Vou deixar 2 playlists aí, uma playlist aqui em cima de constelações, uma outra playlist que fala de terapia na nossa vida. E lembre de assinar o canal, clicar no sininho para você receber novas atualizações. Eu sou Carlos Frois e fico feliz de que você esteja comigo me acompanhando aqui. Lembra de assinar o canal e passa para outras pessoas. Comenta o vídeo aí também, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, valeu!